Vou mostrar para você aqui no Excel 2010 como aplicar uma formatação apenas para células que têm dados e deixar sem essa formatação as outras células que não contêm dados. Para fazer esse procedimento, nós vamos utilizar o VBA. Então eu vou apertar aqui Alt F11 para ir direto para o VBA. E aqui eu digitei o seguinte código. Criei esse código, que é uma macro chamada gerar. Tem a variável call aqui, que vai ser responsável pelas colunas, e a variável lim, que vai ser responsável pelas linhas. Então eu estou trabalhando aqui com um intervalo de 19 linhas e 19 colunas. Então a primeira condição que eu tenho é enquanto call menor que 20. Enquanto o número de colunas não chegar a 20, ele vai fazer esse procedimento aqui. O número da linha vai ser igual a 0. E aqui tem uma outra condição. Enquanto o número da linha for menor que 20. Tá? Então, enquanto o número da linha for menor que 20, ele vai fazer essa parte aqui, ó, que eu destaquei agora para vocês. Ele vai fazer o quê? Justamente vai pegar e a célula atual e vai testar se ela tem ou não algum dado. Então, por exemplo, vamos supor que estejamos na linha 1, coluna 1. Então aqui, ó, cells, linha 1, coluna 1. Então o valor de linha 1 e o valor de call é 1. Então na célula da linha 1, coluna 1, ele vai verificar o seguinte: se for diferente de em branco, ou seja, se não estiver em branco, ele vai entrar aqui e vai fazer o seguinte: vai pegar essa célula atual e vai ativá-la. Tá? É o mesmo que selecionar a célula. É o mesmo que chegar na célula e dar um clique aqui. Pronto, ativei essa célula. Ativei essa outra célula. Tá? É isso que ele vai fazer. Então, depois de ativar a célula, ele vai chamar uma outra macro que eu gravei através do assistente de macros do Excel. Tá? Aqui em exibição, macros, gravar macro. Eu dei o nome para macro e fiz o seguinte procedimento. Cliquei em uma dada célula e formatei essa célula. Formatar célula, borda, e aí eu coloquei esse contorno aqui na célula. Simplesmente isso, ok. E aí eu vim aqui novamente pedir para parar a gravação. Tá? Macros, parar a gravação. Aí está pronta a macro. Depois que eu fiz essa gravação, ele gerou um código dessa macro para mim. Qual código? Esse código aqui, ó. A macro grade foi o nome que eu dei e esse código aqui foi todo gerado automaticamente. Então não há necessidade de dominar todo esse código aqui. Só é necessário compreender algumas partes. Primeira parte. Aqui ele seleciona uma célula, tá? Então ele seleciona uma dada célula para aplicar essa borda nesta célula, tá? Então, como ele selecionou a célula, o código que ele vai gerar aqui nessa parte vai aparecer selection, tá? O que é selection? Selection é a seleção, mas que seleção? Ele selecionou esta célula aqui, então a seleção é esta célula aqui, tá? Então eu mudei aqui de selection, eu mudei para active cell, tá?
Porque eu não queria trabalhar só com essa seleção aqui. Eu queria trabalhar com qualquer célula que estivesse ativa. Então eu coloquei Active Cell em todos os locais que apareciam Selection. Eu mudei para Active Cell, que é célula ativa, a célula que está ativa no momento. Então, para a célula que está ativa no momento, ele vai aplicar as bordas, a borda superior, inferior, da direita e da esquerda. Tá? Então, ele gera todo esse código aqui. Eu comentei, então, essa parte, que eu não vou usar essa seleção. E comentei também o final aqui, que eu também não vou usar essa seleção aqui. Tá? Então, simplesmente comentei, aí perde o efeito. E voltando agora para o meu código aqui, esse código aqui não foi criado automaticamente. Foi eu que digitei e fui criando aí na mão mesmo. Tá? Então, ele vai lá para macro grade e aplica então a formatação. Tá? Só que ele só vai lá para aquela macro se a célula não estiver em branco, como nós já vimos aqui. Tá? Então aí termina esse while aqui. E esse outro while de fora continua. Tá? Então o while de fora ele vai ficar contando as colunas. E o while de dentro, o while interno, vai ficar contando as linhas. Tá? Então para cada coluna ele vai percorrer as 19 linhas. Então, depois que eu saio desse while das linhas, eu aumento o número de colunas. Então, ele começou na coluna 1, aí ele faz todo esse procedimento das 19 linhas, e aqui eu aumento, aí vai para a coluna 2. Coluna 2 é menor que 20, então ele entra aqui novamente. E aqui ele zera o valor da linha. Tá? Então, esse código aqui, essa linha de código é importante. Por quê? Porque ao fazer esse procedimento para a coluna 1, o número da linha, ou seja, o número dessa variável linha aqui, sai com 20. Lin sai igual a 20. Aí eu vou para a coluna 2. Chegar na coluna 2, se a variável lin estiver igual a 20, ele não vai entrar aqui. Logicamente, porque 20 não é menor que 20. Então, ele não entra aqui, não faz nada, não verifica se a célula está em branco e não aplica a borda. Tá? Então, por isso é que eu tenho que voltar o valor da variável para 0. Tá? Porque aqui ele aumenta a 1, então ele vai verificar aqui na linha 1, coluna 2 agora, no nosso exemplo, né? Que agora eu já estou falando sobre a coluna 2. Se a linha 1, coluna 2 não estiver em branco, ele entra aqui, ativa a célula e vai lá para a macro da grade para aplicar a borda. Tá? E assim por diante. Linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Tá? Então, aí depois ele sai daqui e aumenta para a coluna 3. Também assim por diante. Tá? É só necessário compreender bem essa parte aqui. Ó, tá? Ah, mas por que eu tive que colocar justamente aqui? Por que eu não coloquei logo aqui o valor de linha igual a 0? Justamente por isso. Porque o valor da linha vai aumentar aqui dentro, vai aumentar até 20. Então, vai sair daqui com o valor 20. Só que aí eu vou para a coluna 2, por exemplo, ou para a coluna 3, ou para a coluna 4. E se o valor da linha estiver 20, então ele não vai fazer nada disso aqui, ou seja, não vai aplicar a borda e nem vai procurar se a célula está vazia ou não. Por que não? Porque a condição para ele entrar aqui é que a linha seja menor que 20, tá? Então, por isso que eu zero de novo. Volto para 0, aí ele começa tudo de novo aqui. Linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante, tá? Então, essa parte aí é importante. Se não colocar esse código aqui, né, essa linha aqui, aí não vai dar certo, ele não vai percorrer todo o intervalo que eu quero, tá?
Então aí, se você precisar de um intervalo diferente, é só você mudar esses números. Pode ser menos colunas, pode ser mais colunas, pode ser menos linhas, pode ser mais linhas, tá? É só você alterar aqui esse número 20 aqui, tá? Aqui eu coloquei um número qualquer aqui, 20, tá? Então, se eu executar aqui, vocês vão ver, olha, por enquanto está sem borda, tá? Tem um grande intervalo aqui em branco e as duas células que têm dados estão sem borda. Só que ao executar aquela macro, essa macro grade aqui, perdão, essa macro gerar, que eu chamei de gerar, ao executar essa macro ele vai aplicar as bordas. Então eu vou executar aqui e vou voltar para o Excel. Vocês vejam aqui que as duas bordas já foram colocadas, tá? Somente nas células que têm dados. As outras bordas que não têm dados permaneceram, tá? As outras células que não têm dados permaneceram sem borda.